Olá, amigas e amigos do Pantin. Eu sou o John Nascimento e essa aqui é a terceira temporada do Mercado Cultural. Nesta terceira temporada do Mercado Cultural, nós vamos conversar com alguns produtores que foram contemplados no edital de Economia Criativa do Sebrae 2021. E hoje nós vamos conversar com Ilka Raquel, que é uma produtora cultural lá do Seridó. Roda a vinheta aí pra gente, Cardozinho. Olá, Ilka, tudo bom? Como é que você tá? Primeiramente, muito obrigado por receber a gente aqui do Mercado Cultural para a gente bater um papo sobre as produções, sobre as coisas que você está fazendo aí no Seridó. Como é que estão as coisas por aí, em Caicó? Caicó tá quente, Caicó tá agitado, tá tudo bem por aqui. Obrigada pelo convite. Para gente que faz produção no interior é muito gratificante, é muito importante, né? Poder entrar nessa rota aí das produções do nosso estado. Muito legal. E o calor do Seridó é a característica, né? Tanto o calor da temperatura quanto o calor da cultura, da efervescência cultural, né? O Seridó uma região que é bastante. Eu até conversei essa semana passada com um rapaz daí também, e a gente estava conversando como o Seridó é rico, né, em produções culturais. A gente sempre tem essa visão do interior ser um lugar mais tranquilo, ser um lugar que tem poucas coisas para fazer, mas o Seridó realmente é um lugar que é bem efervescente, né? Tem músicos para todo lado, poetas para todo lado, cinemas, tem vários festivais de cinema acontecendo, né? E aí, dentro disso, eu queria te perguntar como é que você começou nessa área cultural. Como é que foi isso? Você, para ser produtora, parece que você começou com música, né? Você começou sendo violonista. Como é que foi? Foi coisa de infância, influência de família? Como é que você começou? Bem, eu trago na minha trajetória, né, uma ligação muito forte com a cultura nordestina, com a música, com atividades locais, né? Os meus grandes influenciadores nesse quesito são meus tios, por parte de pai, Hipólito Lucena, que é cineasta, meus outros tios também, todos envolvidos com música, mesmo tendo outras profissões, todo mundo da minha casa é muito ligado a isso, né? E eu começo minha trajetória tocando violão, cantando nos bares, nas igrejas, em todo lugar. Onde chamava, eu estava lá para fazer esse som. E tendo o contato com eventos e tudo mais, eu tive esse despertar para trabalhar com produção. Eu trabalhei durante 10 anos promovendo eventos para a comunidade LGBT que ia mais aqui da região do Seridó, não só Caicó, né, mas do Seridó. Durante 7 anos, eu administrei o Lounge 23, que é o espaço multicultural também aqui em Caicó. E no Lounge a gente pôde também expandir um pouco o quanto a cena cultural da cidade ela é plural, né? Uhum. Muita gente nasceu no Lounge 23 enquanto artista, sabe? E é basicamente isso. Comecei por aí, essa é uma pincelada aí um pouco da minha trajetória. Bacana. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho e me contasse melhor como é que é essa questão do movimento LGBTQIA+. Como é que você começou a trabalhar com isso? Você viu que era um nicho, você viu que era um pessoal, um público que precisava de uma movimentação maior, de um reconhecimento. Como é que foi essa entrada? Eu comecei esse trabalho com a comunidade por também ser comunidade, né? E ver, sentir na pele as necessidades de espaços para a minha geração, como também para a pessoa LGBTQIA+, né? As festas, os encontros antigamente, eles eram feitos nas margens daqui da cidade, né? E eu percebi, eu sempre tive também esse lado empreendedor bem ativo, né? E ali eu percebi, enquanto atração, estava lá tocando, cantando, me envolvendo no evento de outras pessoas, e percebi que seria uma boa, que
eu teria público, que eu teria a participação ativa da comunidade, né? E daí eu desenvolvi alguns selos, alguns eventos, né? Um deles, eu acho que o mais conhecido é o RG, que era uma festa de reencontro, no caso, reencontro gay. A gente promovia ele no Carnaval e na Festa de Santana, né? Uhum. Durante 10 anos, a gente produziu esse evento. Paralelo a isso, também produzíamos eventos lá, como eu já citei, no Lounge 23, né? Sempre trabalhando essa luta pelo respeito, pelo espaço, né? A gente chegou tanto com o Lounge quanto com o RG, a gente pôde trazer e tornar mais, como é que eu posso dizer, acessível até para a sociedade em si. E quando a gente abre como proposta de espaço para a comunidade, a gente abre no centro da cidade, no coração da cidade, em uma das avenidas principais aqui de Caicó. E a gente passa a atender todo o público do Seridó. Não tenho medo até de falar aqui do Rio Grande do Norte. Uhum. E aí eu queria que você me dissesse como é que foi para você esse tipo de trabalho, como é que você acha que foi a receptividade? A gente sabe que existe preconceito, né? Ninguém é hipócrita de não achar que existe preconceito. Como é que foi entrar nesse meio, trabalhar com isso? Você sofreu algum preconceito? Ou foi de boa, as pessoas receberam bem? Como é que foi para você? Até porque a gente sabe que nós estamos no Nordeste, no interior do Nordeste, que esse preconceito às vezes é até mais difícil de ser quebrado por uma questão cultural mesmo das pessoas serem bastante resistentes. Como é que foi para você essa questão? Foi tranquilo ou a luta foi forte? Olha, é interessante, porque o que aconteceu comigo foi um passo a passo, né? Como eu falei, lá atrás, há 13, 14 anos atrás, eu estava dentro de um movimento ainda muito tímido, né? Por ser artista, muitas pessoas davam aquele famoso desconto. Ah, é porque a menina é artista, ela tem um cabelo diferente, porque ela é artista, ela se veste diferente porque ela é artista. Eu acho que ser artista, para mim, me abriu, assim, horizontes para essa situação, me deixou mais confortável, né? Eu sempre fui muito ativa aqui na cidade, então as pessoas tinham, vamos dizer que um carinho, né? E muitas portas realmente se abriram para que eu pudesse realizar esse projeto em si, né? Normalizar esse trabalho. E foi difícil, não vou dizer que não houve preconceito, porque sim, houve, não é presente, é no presente, existe o preconceito. Só que quando você leva a coisa a sério, quando você consegue também circular entre vários, vamos dizer assim, entre vários ambientes, você vai conseguindo entrar e sair de uma maneira mais facilmente, né? A gente lançou no início do ano um documentário chamado Cores da Resistência, feito pela Cool Produtora, né? Foi um documentário aprovado e patrocinado pela Lei Aldir Blanc, né? E foi bem interessante, porque a gente teve esse momento de reencontro do início dessa história. Quem quiser assistir é só entrar lá no canal da Cool Produtora, colocar no YouTube, Cores da Resistência, está disponível para quem quiser assistir. E foi interessante, porque a gente pôde ter esse contato com a história, mas numa visão de hoje, ver o quanto realmente foi difícil. Talvez a gente não sentisse naquele momento a dificuldade, mas a trajetória faz a gente sentar e refletir, fazer uma viagem, né? E houve muito preconceito. A gente até cita lá no documentário que as pessoas olhavam para o bar e apontavam como um lugar onde só aconteciam coisas erradas.
e era mais um espaço de expressão, sabe? Um espaço de representatividade, de algo que sempre existiu, que a gente sabe que sempre existiu. Só que o fato de naquele momento, existir em um espaço, né, que aqui o centro da cidade de Caicó é um lugar privilegiado para se morar, para ter o seu comércio, enfim. E a gente estava ali, presente, ocupando espaço, né? O Lounge também, ele não trabalhava só a questão da comunidade LGBTQIA+, mas a gente trazia, né, no nosso espaço também várias outras lutas, e o feminismo, o movimento também dos estudantes aqui da cidade. Então, assim, foi um lugar, ao meu ver, super bem frequentado, foi um lugar que abriu portas para muita gente. A gente conseguiu hoje fazer de Caicó uma cidade mais plural, sempre foi. Só que depois desse movimento, depois dessa aparição, dessa ocupação, é perceptível que a cidade, a gente sente que a cidade evoluiu, né? Até o formato que o bar tinha era diferente, né? E o diferente mexe com muita gente, a gente sabe disso. E foi bem por aí, mas sobre preconceito, o preconceito ele existe, né? Como você citou, no interior do estado é que deve mesmo ser mais pesado, mas, assim, contamos com muito apoio, inclusive da comunidade, para que esse espaço, ele tivesse essa visibilidade que teve, e é incrível, devido à pandemia, o lounge está fechado, né? Ainda não é um momento, vamos dizer assim, um momento propício para a gente voltar às atividades, todos os dias. Se eu vou numa padaria, se eu vou numa farmácia, para onde eu vá, sempre vai ter alguém que vai me encontrar e dizer, o lounge reabre quando? Quando é que volta? Então, assim, fica a expectativa quando é que você volta? Quando é que a gente vai ter de novo? Então, assim, tá bem... Isso, querendo ou não, é gratificante, né? Você consegue ver o impacto na vida das pessoas. É o reconhecimento do trabalho bem feito, né? E uma coisa que eu acho que você falou que é bastante importante nessa questão toda foi o que você falou em relação ao empreendedorismo, né? Que era uma coisa que eu queria te perguntar, que ser empreendedor, primeiramente, é você fazer as coisas com seriedade, né? Seja lá o que você vai fazer. Eu queria te perguntar como é que você se reconheceu como uma empreendedora. O que é para você ser uma empreendedora cultural, né? Como é que uma empreendedora criativa, como é que é? O que é isso para você, né? Que é uma coisa que a gente vem discutindo bastante aqui até no mercado cultural, um programa para a gente falar sobre isso. Mas eu acho que também ainda é um conceito um pouco novo, não tão novo, mas a gente ainda vai se entendendo, se achando o que é isso, né? A gente tem, lógico, todo mundo sabe o que é empreendimento, sabe o que é ter uma loja, o que é ter uma empresa. Mas eu acho que o empreendedor criativo, ele vai um pouquinho além, porque é uma coisa um pouquinho mais difícil de se entender como uma empresa mesmo, né? Que eventos e artes e tudo mais. Queria que você me dissesse qual é a sua visão desse empreendedorismo cultural, esse empreendedorismo criativo. Então, empreender, eu acho que sempre esteve também, né, na minha, vamos dizer assim, no meu DNA. Lá no início eu citei que como eu me torno artista, né, e quem são as pessoas que me influenciaram e que me inspiraram foram as pessoas da minha família paterna. Aí eu trago agora a minha família materna, né, que é uma família de comerciantes. A minha mãe trabalhou com comércio durante a vida inteira, meus tios também, por aí vai. E eu acho que eu sempre fui empreendedora. Eu lembro quando era criança, eu gostava muito de brincar de circo, eu inventava passeios turísticos, sabe? E sempre tinha um quê de empreendedorismo, né? Era engraçado. Para assistir o espetáculo, quem viesse assistir, os colegas, os amigos da rua, teriam que comprar ingresso e tudo mais. Então, assim, tá muito ligado à pessoa que eu sou,
a arte, né, e o empreendedorismo. Assim, de uma visão geral, é algo muito difícil ainda. Eu vou falar enquanto produtora e empreendedora cultural em Caicó, no interior do Rio Grande do Norte, certo? A cultura, a arte, ela ainda é vista como algo não tão valorizado, né? É uma realidade. Para a gente que está aqui no interior, é incrível. Eu falo que a gente vende muita paixão, né? Caicó do Carnaval, Caicó de Santana, Caicó da carne de queijo, da carne de sol e de queijo. E isso tudo são potências culturais que a gente tem aqui, né? E tudo envolve empreendedorismo. O nosso turismo, tudo. Mas que ainda é visto de uma forma não profissional, vamos dizer assim, né? O artista, ele ainda é visto como ou um vagabundo, né? Ou ele é tão artista que ele trabalha pela manhã e pela tarde num horário comercial, né? E à noite ele ainda tem o seu terceiro turno. Ou seja, é complicado para um artista Tem que se desdobrar, né? manter. Travou? Não, tô dizendo que tem que se desdobrar Tá. para viver com a arte e o trabalho e os outros trabalhos, né? Sim. Então, assim, você tem que ser muito, como eu falei, você tem que ser muito artista, porque ser só artista, você não consegue sobreviver no interior do estado. Eu acredito que seja a realidade do país inteiro, né? Mas algumas pessoas ainda conseguem. Eu assumi essa postura e entender que não havia problema em ter a arte e a cultura como as principais ferramentas de trabalho, para mim, foi complicado. Porque, como eu falo algumas vezes até para amigos, se eu não tivesse o apoio da minha família, eu não conseguiria, entendeu? Mas foi algo que, com o tempo, eu fui criando, fui trabalhando, sempre tive curiosidade, sempre participei também de atividades, por exemplo, com o Sebrae, sabe? Sempre me interessei em querer entender como viver daquilo, né? Conhecer um pouco dos editais, como é que faz para participar de um edital. Todo amigo que chega para mim e fala, eu queria fazer isso e tal, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é assumir uma postura de empreendedor, né? Se profissionalizar de forma, vamos dizer assim, que legal, né? No mínimo, você tem que ser um microempreendedor individual, e daí você começar a trabalhar de forma mais, como é que eu posso dizer? De maneira mais profissional, né? Assumindo realmente essa postura. Então, isso que é o mais importante de ser dito, né, das pessoas conhecerem, que é essa questão de que às vezes você é um músico, às vezes é um pintor, às vezes é um poeta, é um humorista, e às vezes isso é até fácil para a pessoa porque ele é o artista. Mas o mais difícil é você se tornar um empreendedor, é você entender a burocracia, é você entender que você tem que fazer o seu MEI, você tem que pagar os impostos, que você tem que ir lá no Sebrae para correr atrás dos editais, ter um produtor. E às vezes eu acho que esse ponto de virada que é um pouco difícil para os artistas, para as pessoas criativas entenderem como viver disso, como tocar isso como uma profissão mais reconhecida até. E aí, entrando nisso, né, que a gente está falando, inclusive você falou do Sebrae, eu queria que você contasse para a gente como é que está sendo esse seu projeto atual agora, que é o Canto do Cuó, né? Queria que você contasse para a gente o que é o Canto do Cuó, o que acontece no Canto do Cuó, como é que está sendo essa produção? Então, o Canto do Cuó é um braço do Festival Cuó. O Festival Cuó, ele nasceu em 2019, né, ainda de maneira presencial. É um festival de música aqui para Caicó, para o Seridó. Nós tivemos uma edição na Ilha de Santana, fez parte da programação da Festa de Santana, né? Isso é uma honra para a gente. Está inserido na programação.
E daí, com a pandemia e também com a Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu realizar o Festival Cuó de forma digital, online, né? E foi incrível a repercussão que teve, sabe? A visibilidade. Dali surge, né, a vontade de fazer uma coletânea que chama-se Canto do Cuó, né, onde a gente traz essa perspectiva de novos artistas, novas interpretações, novas composições, em um projeto que vai trabalhar, que vem trabalhando não só o resgate, certo? Como também abrindo espaço para essa galera jovem que está produzindo aqui no interior e que precisa de espaço, né? De distribuir. Porque isso também está dentro do empreendedorismo, né? Tem gente que produz para si, né? E às vezes até tem o desejo de expandir, mas não sabe como. Então, daí vem os agentes culturais, né? E fiz uma pesquisa, eu vi que muitas pessoas tinham canções com motivos que retratam a realidade do Caicó, do Nordeste, do interior, do Potiguar. E daí a gente traz essa coletânea, que ela vem em formato de CD mesmo. Mas, Ilka, quem escuta música em CD hoje em dia? Então, eu acho que uma forma física, até de você presentear alguém, de você guardar aqui como uma lembrança, e levando em consideração o valor de fácil acesso, um CD, né? E daí, minha cabeça é incrível, assim, a minha situação, porque eu não consigo parar de trabalhar, eu acho que eu durmo e minha cabeça, ela processa de uma forma que eu acordo todo dia já com um negócio, eita, vou anotar aqui. Olha só, a gente lança a coletânea Canto do Cuó, juntamente com a coletânea. Fiz um convite a Vandenberg Medeiros, né, que é um artista plástico que vai agora em 2022 expor em Paris, né, suas artes. Vandenberg, ele trabalha com aquarela, ficou aí super conhecido com uma aquarela que ele fez a Juliette lá do BBB. E ele está indo para Paris no próximo ano, vai expor suas artes. E fiz o convite. Vandenberg, amiga, é o seguinte: eu estou lançando uma coletânea e traz esse nome Cuó, que é um dos nomes que dá origem à palavra Caicó, que é o nome da cidade. E eu queria que você fizesse uma ilustração de como era a Casa Forte do Cuó, né? Que isso é uma história bem interessante para a gente aqui de Caicó. Só que não existe registro nenhum desse espaço. Só que a gente faz uma pesquisa, né? Pega aquelas inspirações e eu acredito que seja a primeira, inclusive, a primeira, pelo menos, ilustração de como seria essa Casa Forte do Cuó. Então, assim, teremos na capa do CD também uma obra de arte, né, de uma artista aqui seridoense, né, que teve aí o seu trabalho reconhecido, vai ter também seu trabalho reconhecido mundialmente falando, né, e além de você garantir ter acesso à música em formato, claro, de CD, você está levando também uma obra de arte, né? A nossa proposta é que seja um quadrinho, tamanho do CD, que você possa colocar, sei lá, em alguma estante, em algum lugar, presentear alguém. O famoso encarte, né? Que vem nos CDs, que vem com aquelas artes. Exatamente. E assim, a gente vai trabalhando, vai cada vez mais agregando a um único... Olha como um projeto, ele pode, né, abraçar vários tipos de arte, de movimentos. A gente está trabalhando a música, a gente está trabalhando as artes visuais, e para completar aquela história. Mas quem é que vai comprar um CD? Mas onde é que eu vou escutar esse CD?
Ia ser minha Daí a próxima gente pergunta. traz. Ia ser minha próxima pergunta. Como é que eu consigo esse CD, né? Que eu queria. Não, ainda não perguntaram isso, mas eu sei que vai chegar o momento. Daí, né, o que a gente tem hoje de acesso, acho que a maioria das pessoas, né, a gente usa a internet para ouvir música, YouTube e os outros streams aí. E daí a gente lança também, junto com a coletânea musical, né, uma série de vídeos urbanos que tem como título Postais Vivos, né, que é um passeio urbano pelo centro da cidade de Caicó, nesses prédios históricos, nesses espaços ocupados ou não, sabe? Fazer uma visita mesmo. O que a gente quer, além de proporcionar uma atividade musical, também visual, né? Porque o quanto essas atividades, elas caminham juntas, né? O audiovisual hoje, ele está basicamente em tudo, né? Uhum. A gente tira pelas redes sociais, os stories do Instagram, do Facebook, o Twitter, tipo, tudo tá, o audiovisual hoje está em tudo. Então, assim, é um passeio pelo passado, um passado recente, trazendo a história do CD. A gente agrega com uma arte na capa e ainda produzimos esses vídeos, esse passeio urbano, e já lançamos junto, entregando a coletânea, né? Entregando a coletânea Canto do Cuó, pronta e já nascendo um novo projeto, que são os Postais Vivos, que é essa visitação. Muito legal. Parabéns aí pela Obrigada. intercambialidade de artes, né? E conseguir botar muita coisa num projeto só. Isso é a visão do empreendedor criativo, exatamente essa, né? E o que a gente já Exato. está chegando aqui no nosso horário, mas eu queria deixar aqui para você um espaço para você fazer aí o seu merchan, dizer onde é que as pessoas encontram, manda mensagem para onde, tá no Instagram, tá no Facebook, tá no YouTube. Queria que você mandasse aí as informações para quem está assistindo, tem bastante gente assistindo, e eu queria que eles soubessem, né, como ter acesso a isso, como é que faz. Bem, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, no YouTube, como Cuó Produtora, né? E lá você pode acompanhar vários projetos que a gente vem desenvolvendo. Esse projeto em específico, que é o que está em andamento, que é o Canto do Cuó, né? Ele tem o apoio e ele foi aprovado no edital Economia Criativa do Sebrae, né? E como eu pude até citar aqui na entrevista, você que é artista, saiba que isso é importante, você buscar esses meios legais para que você possa trabalhar. Olha só, num período desse de pandemia, se você for lá no Instagram da Cuó, foi o momento em que a gente mais pôde produzir. E isso aconteceu, né, porque estamos dentro dessa adaptação, né, digamos assim, das exigências que são necessárias para que você possa receber seu cachê, ser pago pelo seu trabalho. Quantas atividades eu tinha que desenvolver em períodos normais, sem pandemia, quantas atividades eu tinha que desenvolver para poder me sustentar, sabe? E quando você se adequa, você consegue expandir o seu trabalho de uma maneira assim absurda, sabe? Eu estou trabalhando hoje com colaboradores de São Paulo, do Rio de Janeiro, sabe? Pessoas que eu nunca vi, nunca tive acesso, vamos dizer assim, até presencialmente, mas você está dentro, né, dessas legalidades é muito importante. Então, fica aqui esse convite, né, para os artistas, para as pessoas que querem estar dentro desse nicho, né, e viver da sua arte e tudo mais, busque, sabe, esses apoios, porque eles existem, eles são reais, e assim,
isso que está acontecendo aqui com a gente, inclusive, né? Com certeza. Nós somos prova disso. E assim, sobre o Merchan é basicamente isso, curta lá a gente, segue, coprodutora, e além das atividades que a gente divulga no nosso Instagram, também trabalhamos com projetos culturais, e é só chamar a gente lá que a gente desenvolve. Pensar e executar é com a gente mesmo. Muito obrigada, viu, pelo espaço. Obrigado você. Foi muita satisfação que eu pude estar aqui hoje com vocês. Obrigado você pelo tempinho aí, pela disponibilidade. Parabéns pelos seus projetos, parabéns aí pelo trabalho. É muito importante. Esse programa ele surgiu exatamente para isso. Também nessa época de pandemia, né? A gente antigamente gravava em estúdio, com o pessoal com câmera, mas a gente está aí aproveitando, se é que pode dizer isso, esses momentos de pandemia, para a gente desenvolver esse outro lado da internet, do virtual, que chegou, já existia, né? Já estava aí para todo mundo, só que nós fomos forçados a nos adaptar. Então estamos aqui também fazendo esse trabalho de divulgação virtual, mas espero que em breve eu possa ir aí em Caicó para a gente ir lá no lounge, né, pra gente, presencialmente, para a gente poder escutar uma música e aproveitar toda a cultura aí do Seridó, tá bom, Ilka? Muito obrigado. Muito obrigada, viu? Valeu. E pessoal, para você que gosta dessa entrevista, curte aí, deixa um comentário, manda uma mensagem para a Ilka que a gente encaminha para ela. Clica no sininho para receber todos os nossos conteúdos. E essa é a terceira temporada do Mercado Cultural, que também é patrocinado pelo Edital de Economia Criativa do Sebrae 2021. Muito obrigado e até a próxima.